Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, na verdade, do que está acontecendo na minha vida agora. Eu acho que vocês que me acompanham já há algum tempo, eu não costumo falar muito, né, da minha vida pessoal, eu gosto de compartilhar os meus conhecimentos, mas eu acho que o que eu tô vivendo agora, eu percebi que tem muita gente que tá passando por isso. E então eu resolvi abrir um pedaço da minha vida e compartilhar com vocês com o intuito de ajudar. Eu tive Covid, peguei Covid agora em fevereiro, meu primeiro dia de sintoma foi dia 13 de fevereiro. Tive muita dor no corpo, tive febre e depois sumiu. Foi na sexta pro sábado. No domingo já não tive mais nada, tava assim, chata, né? Corpo chato, mas tudo bem. Na segunda-feira perdi olfato, perdi paladar, mas toquei minha vida, né? Eu fiz uma consulta, fiz o teste, né? Meu filho que pegou primeiro, depois toda a minha família. E a gente estava muito bem, todos aqui em casa tiveram esses sintomas, né? De dor, um pouquinho de febre, eu e meu filho um pouco mais forte, mas tava todo mundo bem 2, 3 dias depois. Garganta raspando, né? Que são alguns dos sintomas do Ômicron. E foi tudo tranquilo. Só que os médicos disseram, faça repouso. E eu falo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Eu não fiz. Eu continuei trabalhando normal, diminui o ritmo, mas continuei atendendo, continuei trabalhando porque eu estava me sentindo bem. Acabei passando um estresse muito grande, e aí já vou dizer para vocês, estresse não é amigo de Covid. E aí a minha história mudou um pouquinho. Minha família seguiu e eu fui piorando. Eu comecei a sentir extremo cansaço. Depois desse estresse muito grande que eu tive, comecei a sentir dores no corpo muito fortes. E assim, um cansaço extremo, falta de ar. Foi uma situação foi uma complicação. Bom, procurei ajuda, desenvolvi pneumonia, né? Aí eu fiz o repouso, porque aí deu, né? Bateu o medo. Tive a pneumonia, mas não tive melhora, mesmo com repouso, mesmo com os antibióticos. E aí acabou que evoluiu para uma consequência, vou dizer assim, porque hoje eles nem sabem, né? Mas uma sequela cardíaca. Tive que ser internada, fiquei 4 dias na UTI para poder acompanhar, mas gente, graças a Deus, eu não tive nada no coração, não tenho nada no coração, mas agora tenho que fazer um acompanhamento, né, com cardiologista, o que eu desenvolvi, né, uma arritmia cardíaca. O que é isso? O coração bate fora do compasso, né, ele bate, no meu caso, cada pessoa é uma, tá? Tô contando o meu caso. Ele bate normal, aí ele bate mais forte, aí ele para um pouco, ele tira uma folga, e aí ele bate fraco, bate forte, tira uma folga. E o problema dessas folgas é que a gente pode desmaiar, né? Pode perder a consciência, porque o que isso significa? Que o coração para de bombear o oxigênio para o organismo. Meus batimentos cardíacos nessa situação, ele cai bem, ele sai de 80, nesse episódio que eu tive foi 40. E a única explicação que os médicos dão é sequela da Covid. Então tenho que fazer um acompanhamento, não sei por quanto tempo. O que mais que eu tenho? Fadiga, uma fadiga muito grande, assim, de pentear o cabelo, eu fico exausta. Dor, né, na musculatura, parece que eu perdi tônus muscular, parece que... E, gente, por que eu quis compartilhar? Porque me assustou. Eu não tinha ideia, porque eu acompanho, eu falo com muita gente, né, eu atendo muitas pessoas, mas a gente não tem ideia do que é até a gente viver.
E o meu caso não é o mais grave. Eu já tive eu saí do hospital na sexta-feira. E eu não contei pra ninguém, tá? Foi uma coisa assim que eu quis preservar meus pais, que são muito idosos, do susto, né? Porque é um susto. Eu quis preservar minha família, então eu não contei pra ninguém. Foi mesmo somente o meu marido, duas pessoas mais próximas, porque a gente precisa ter alguém pra conversar, pra desabafar, porque é uma situação que você não se imagina. Passa muita coisa na cabeça da gente, né? Então eu resolvi, né, contar isso pra vocês, porque o que eu percebi é que tem muita gente passando por isso. A situação é de incapacidade, é de medo, a gente fica assustado, porque algo que eu faria, eu não tô conseguindo lavar a louça. Eu vou lavar a louça, por exemplo, do café da manhã, que são 3 xícaras, 2 pratos, colher, né? Coisa de casa, gente. Eu não consigo. E aí você fala, tá fazendo manha. Gente, não dá, o braço não levanta. A situação parece que eu fiz um exercício com peso, assim, absurdo. E não fiz. E aí você fala, mas eu não tô entendendo, né? E aí a gente começa a buscar ajuda, não tem informação, a doença é muito nova, ninguém sabe. Então, eu não sou conhecedora profunda, eu sou somente uma pessoa querendo ajudar. E eu resolvi compartilhar com vocês essa história. A minha reabilitação pode ser que sirva para mim, mas pode ser que não sirva para você. Se você está na mesma situação, passando pelo que eu também tô aqui, outros casos, o que serve para mim pode ser que não sirva para você, tá? Vou deixar isso muito claro. Mas pode ser uma direção para você. Então, vou usar meu conhecimento, vou compartilhar com vocês a minha rotina, do que eu tô fazendo, os profissionais que estão me ajudando, e vou dizer que não tô fazendo propaganda, se eu mostro uma marca, se eu não tô, não, eu tô mostrando para vocês o que eu estou fazendo, e em gratidão até pelas pessoas que estão já me ajudando nesse processo, porque eu já comecei, então eu resolvi hoje compartilhar com vocês, mas quero dizer que é de coração aberto, com o intuito de ajudar, de trazer um norte, uma orientação. Pode ser que sirva, pode ser que não sirva, mas se eu mostrar às vezes para alguém, eu conseguir ajudar o mínimo, e trazer assim um alívio, pequenininho que seja, para você que está passando por essa situação ou outra até, eu já vou ficar feliz. E eu vou agradecer se você puder compartilhar comigo, se você fez, o que deu resultado, se por acaso não deu. Eu gostaria muito que fosse eu não quero estar sozinha nessa jornada. Essa é a verdade. A gente tem medo, a gente se sente sozinho. Graças a Deus tem muita gente agora me ajudando. Mas o medo de ficar assim, né? Não vou chorar. Mas eu quero dizer pra você que tá me assistindo que a gente não tá sozinho. Nós vamos fazer junto. Esse processo vai ser um processo maravilhoso, de muito aprendizado pra nós. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha experiência. Eu sou um ser humano, lembrem disso. Tenho erros, pode ser que vai ter momento como agora, né, que eu choro, né? Sou um ser humano. Não sou 100% conhecedora de tudo. Tenho muito para aprender. E a gente vai aprender junto nesse processo. Gratidão imensa para quem está comigo nisso. Vamos junto. O que eu conseguir compartilhar com vocês, podem ter certeza que eu vou compartilhar. O que eu não souber, eu vou dizer também. E a gente vai atrás junto, para ver como é que a gente pode sair dessa situação
e ajudar cada vez mais pessoas nessa doença que a gente não conhece. Compartilha comigo a tua história, conta pra mim como é que você tá, o que você sente, quais são as consequências do Covid na sua vida, porque nessa minha jornada eu vou também procurar ajudar. Obviamente não vai ser possível ajudar todo mundo, mas vai ser possível buscar mais informações. E aí a gente vai junto nesse processo, ajudando um pouquinho. Porque, gente, se a gente melhorar isso aqui todo dia, se não tiver dia que a gente não melhora, mas aí no dia seguinte a gente vai de novo mais um passinho, mais um passinho. Logo, logo a gente vai estar bem. Conta pra mim então a tua história e vamos junto nessa caminhada. Gratidão imensa. Conto com vocês.